nos fez uma nova criação para transformar a realidade na terra. Depois disso, ele diz que a palavra permanece para sempre, que ele veio cumprir a justiça, e diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, então nós não vamos ter parte no reino dos céus, no reino de Deus. Depois que ele fala sobre a justiça de maneira tão clara, então ele começa a aplicar essa justiça agora para os relacionamentos interpessoais. Ele está estendendo agora o assunto sobre justiça. Essa palavra justiça no Velho Testamento, ela tem muitos sentidos. Um dos principais sentidos usado pelos profetas é a ideia de retidão moral. Alguém que tem um comportamento reto, coerente, certo, com as expectativas de Deus, com as expectativas da lei. Mas há outros sentidos também. E no texto que a gente vai ler hoje, existe uma palavra grega que está diretamente relacionada à ideia de justiça. Vamos ler então Mateus 6, a partir do versículo 1 até o 8. Diz o texto então: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. A palavra esmola aqui é justiça, tá? Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas lá nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, e para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, lá nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra lá no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Vamos orar. Meu Deus, eu quero te pedir misericórdia mesmo, Senhor. Ilumina minha cabeça, meu coração, meu Pai. Transborda. O Senhor sabe, o vaso é fraco e pequeno. Por isso eu te peço misericórdia e graça, me capacita. Meu Deus, eu te peço, nesse auditório, nesse momento, enquanto descobrimos, nos maravilhamos com tua palavra, eu peço que o Senhor arranque de nós ideias erradas e nos traga o conceito da tua palavra ao coração. Nós pedimos iluminação e pedimos também fogo no coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Dr. Martyn Lloyd-Jones, falando sobre a total depravação humana, ele diz o seguinte: não há nada no universo de Deus tão absolutamente inútil como um cristão meramente formal. Tais pessoas são dignas de dó, elas são as pessoas mais patéticas do mundo. O que é que ele está se referindo quando diz que são pessoas crentes, cristãos formais? O cristão formal, na perspectiva de Martyn Lloyd-Jones, são aquelas pessoas que têm formas morais e comportamentais, mas não desfrutam Deus o suficiente para ter uma real paz, para ter real poder e para ter real alegria. Em outras palavras, tem um bom conceito, tem uma boa ideia teológica, tem até um aprofundamento cognoscível da Bíblia,
mas não experimentam o genuíno poder de Deus nos seus corações. Para Calvino, as bem-aventuranças são resultado natural da justificação. E a palavra bem-aventurado, Macários, traduz essa pujança, esse elan, essa força, porque a palavra significa abençoado, significa feliz, significa sobretudo satisfeito. Portanto, os justificados pela fé são as pessoas que têm dentro do coração uma satisfação plena, um vigor dentro, não circunstancial, mas a partir da obra de Cristo no seu interior, um novo rio, uma fonte de água viva a borbulhar eternamente. Calvino diz assim: aqueles que foram justificados vivem uma vida marcada pela humildade, misericórdia e pureza de coração, refletindo a transformação que a justificação opera em suas vidas. É Deus, irmãos, que nos dá o poder para nós sermos piedosos na nossa vida diária. Veja, não é um esforço, não é a dedicação, mas é sim a submissão, a contemplação, é o quanto amamos. Veja, a fórmula cristã que está na Bíblia não é a ideia de que agora que você foi salvo, você vá lá e consiga de alguma maneira ser puro, ser reto, ser justo, ser honesto, ser de alguma maneira correto. Não, o que a Bíblia diz é: você não presta. E é tão patente isso que Cristo morreu porque você não presta. Agora que você entende que não presta, você tem um novo poder dentro de você, o poder do Espírito, e é o Espírito Santo que age dentro de você, lhe dando uma nova vida, a vida de Cristo. Portanto, viver agora na vida normal do cristão, não é a vida do esforço, é a vida do Espírito, é a vida do poder de Deus acionado dentro de nós, a fim de vivermos plenamente. E óbvio que quando esse poder, quando esse Espírito está agindo dentro de nós, existe uma plena satisfação. Dito isso, a gente precisa entender quando Jesus está falando a respeito de coisas que são feitas, normalmente são feitas na sociedade para alguma relevância pessoal. Dr. Martin Lloyd Jones chega a citar o seguinte: até os nossos atos mais nobres e melhores, espiritualmente falando, eles estão corrompidos pelo nosso pecado. Isso quer dizer que até as coisas boas que a gente faz, mesmo querendo fazer o bem, muitas vezes existe a vaidade, existe uma corruptela lá dentro, entranhada nas nossas motivações. Por isso Jesus está tratando sobre assuntos práticos, para que a gente entenda que é na prática que a gente vai avaliar o coração, não avaliar a obra em si, a coisa em si, mas o próprio coração. Então ele diz no versículo 1: você se guarde, você tenha uma cautela, quando você tiver de exercer a justiça diante dos homens. A palavra justiça que é usada aqui, de Caio Suné, é a mesma palavra que ele tinha usado anteriormente, quando ele tinha dito: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Essa palavra, ela tinha um sentido no Velho Testamento, que era uma espécie de retidão para fora, ou seja, era uma maneira de você avaliar comportamento. Mas quando Jesus aplica essa palavra, ele está falando sobre essa mesma retidão, que seria meramente comportamental, agora ser uma retidão interior. Ou seja, é a maneira de você avaliar suas motivações, suas paixões, seus desejos, suas inquietações interiores. Jesus está pegando tudo o que os judeus tinham entendido como sendo fórmula comportamental e está dizendo: não é comportamento, é interioridade, é vida real, é dentro do coração que a coisa tem que acontecer. Então ele está dizendo: quando vocês partirem para a prática, na hora que vocês tiverem que se comprometer praticamente a respeito do Evangelho, vocês avaliem o coração. Então a ideia de guardai-vos de exercer a vossa justiça, ele não está dizendo não faça, mas o que ele está dizendo é: quando for fazer, avalie o seu coração a respeito disso, especialmente quando for diante dos homens, porque pode ser, como ele diz, que a gente faça apenas para os homens verem. E aqui
especialmente quando ele está falando sobre o Pai recompensar, existem 3 coisas que são ditas aqui. Uma é dar esmolas, a outra é a oração e a outra é jejum. Veja só, 3 coisas que no Velho Testamento era a prática do judeu a respeito de espiritualidade, de piedade. Então, a pessoa que dava esmola, daqui a pouco eu vou discorrer mais sobre isso, denotava que a pessoa andava com Deus. Segundo, a pessoa que orava denotava que andava com Deus. Terceiro, a pessoa que jejuava também denotava que andava com Deus. Se são práticas de piedade, elas não deveriam ser para os homens verem, mas para Deus ser honrado. E é isso que Deus está aqui em Jesus Cristo tentando corrigir, tentando afirmar. A palavra de Caio Suné traz essa justiça interior, mas a palavra que ele usa quando fala de esmolas, que também pode ser traduzida por justiça, é essa palavra Elii Mossune. É uma outra palavra. Veja, ambas, de Caio Suné e Elii Mossune, elas são usadas na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, sobre 2 perspectivas. Uma é a palavra hesed no hebraico, que significa bondade, amor, generosidade de Deus. E a segunda é a palavra tzekenu ou tzekedak, que significa justiça, retidão ou a justiça punitiva. Então, essas 2 palavras, elas são usadas pelos rabinos para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Isso quer dizer que quando a prática da esmola, que é citada aqui, era usada no Velho Testamento, tinha muito a ver com uma justiça moral, não tinha a ver com apenas beneficência. A gente precisa entender isso. Veja, Agostinho de Hipona, quando está tratando a respeito da corrupção radical, a depravação total do ser humano, ele diz o seguinte: a cruz é o único meio pelo qual a paz com Deus poderia ser restaurada, visto que a justiça divina exige salvação. E é interessante porque Calvino, comentando Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: na cruz, a justiça de Deus é plenamente satisfeita. A penalidade pelo pecado é paga e a justiça divina é vindicada. Essa satisfação permite que os crentes sejam declarados justos diante de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, vamos entender isso. Se eu sou salvo, se você realmente é salvo, aconteceu um milagre dentro de você, irmão. Toda aquela podrura, todo o pecado foi levado por Cristo, o preço do seu pecado foi pago, e agora foi substituído toda essa podrura pelo viver de Cristo, pela vida de Cristo, de maneira que agora já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Amém, irmão? Amém. É uma nova realidade. Será que nós cristãos, dessa época, do momento que vivemos, será que nós conseguimos entender o tamanho da graça de Deus, que não apenas nos dá uma salvação posterior à morte, mas também nos dá uma nova vida aqui e agora, que não é meramente ética, comportamental, moral, porque, irmãos, as igrejas, infelizmente as igrejas, e digo isso com muito pesar, inclusive as presbiterianas, elas estão ensinando seus crentes meramente comportamento. E eu e você, quando entramos em igreja, nos tornamos membros, nós aprendemos naturalmente um comportamento, mas esse comportamento, quando é você que está no protagonismo dele, pode estar cheio de máculas, cheio de vícios, cheio de coisas feias, apenas para ser visto pelos homens, apenas para as pessoas aplaudirem você e dizer: veja que homem crente, veja que mulher piedosa, veja que pessoa, oh meu Deus, como ele é especial. Mas lembre-se quem você é, para você estar de pé, para você estar aqui, para você ser parte do povo de Deus. Houve um sacrifício por causa da sua maldade, por causa da sua incompetência.
Então, se você está de pé e se você faz parte, é porque um milagre aconteceu. E agora esse viver que você vive, você não vive mais pelo seu poder, pelo seu esforço. Você vive pela fé no Filho de Deus que lhe amou e lhe salvou. A obra de Cristo é que é valorizada. E a maneira de viver essa obra é amando Ele, é se entregando a Ele. Você quer fazer alguma coisa boa, você vê um irmão necessitado, você quer ajudá-lo, que coisa nobre, é digno de aplauso, é para a gente ficar feliz quando as pessoas se compadecem umas das outras e querem ajudar. Louvado seja Deus, isso é fruto do Espírito, é um despertar espiritual, glória a Deus. Entretanto, quando você tiver de ajudar alguém, quando você estiver comovido pelo Espírito, preste muita atenção. Se foi o Espírito que lhe comoveu, que seja pelo Espírito que você é usado para abençoar, e não pela sua força, não pelo seu dinheiro, não pelos seus recursos, não pela sua competência, não pelo seu poder. É a essência do que Jesus está tratando. Nós não podemos, depois que o Espírito entrou, depois que fomos feitos nova criatura, nós não podemos cair no engodo do velho homem, dos gentios, que quando fazia boas práticas, quando tinha comportamentos acertados, não era para a glória de Deus, era apenas para serem vistos, aplaudidos, para terem sua identidade de alguma maneira sendo aplaudida e lisonjeada pelos homens. Versículo 2, ele começa a entrar mais profundamente. E do versículo 2 a 4, ele fala sobre a prática. Pelo menos no nosso cabeçalho está lá esmola. A nossa tradução também é esmola. Mas essa palavra aqui é justiça no original. E ela tem um ensino no Velho Testamento. Especialmente Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, na parte B, diz assim: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Veja, a ideia de esmola, no sentido do que a gente tem hoje, da percepção que a gente tem hoje, é muito rasa e fraca para o sentido das Escrituras. O sentido das Escrituras é uma nação chamada Israel, que é um povo de Deus, portanto todos são irmãos, porque todos fazem parte da nação de Deus. Essa nação seria a igreja do Senhor Jesus. E o que era a esmola, que seria chamado de esmola, é quando você viu um irmão seu, de fé, necessitado, você ajudaria esse irmão, até que ele pudesse se restabelecer. Essa é a ideia bíblica. Essa é a ideia do Velho Testamento. Essa não é a ideia de você pegar uma pessoa andrajosa na rua e você dar uma esmola. Essa palavra esmola precisa ser entendida no sentido da Bíblia. E portanto tem a ver com esse sentido de compaixão, de ajudar a pessoa que está passando por uma necessidade. Mas nesse caso específico aqui é para os da fé. É precisamente para os da fé. No tempo dos profetas, começou a haver uma corrupção de entendimento. Nesse tempo, essa prática de ajudar o irmão se tornou uma prática formal, meritocrática. E aí se acreditava que o dar ofertas, esmolas, tinha poder de expiar pecados e redimir o homem da calamidade da morte. Veja, na época dos profetas, os profetas levantam a voz com muita força. Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles estão falando com muita força contra essa corrupção da ideia de esmola ou de ajuda ou de oferta para a pessoa carente. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas começaram a entender. Eu estou falando dos rabinos, eu estou falando daqueles que ensinavam as Escrituras, começaram a dizer: olha, se você ajudar a pessoa que está necessitada, você está diminuindo suas dívidas com Deus, você está começando a pagar a sua conta, você vai ser de alguma maneira beneficiado por Deus. Andando um pouquinho mais, quando chega no período intertestamentário, ou seja, entre o Velho e o Novo Testamento, aquele período de 400 anos de silêncio, esse entendimento a respeito de esmolas, ele foi piorado.
Os livros não canônicos que estão na Igreja Católica, na Bíblia Católica, eles trazem a seguinte mensagem. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 29, diz assim: a água apaga o fogo e a esmola apaga os pecados. Eclesiástico 29, 12 diz: dê esmola aquilo que você tem nos celeiros, e ele e ela o livrará de qualquer desgraça. Ou seja, você está dando para se beneficiar, inclusive pagar sua conta com Deus. Tobias, capítulo 1, versículo 3 diz: as esmolas livram da morte e purgarão todo o pecado. Veja, irmãos, a gente não está falando do período da igreja, já quando a igreja é católica, apostólica, romana. A gente está falando do período intertestamentário, onde esses livros foram escritos. Veja como é que é a percepção dos judeus a respeito de esmolas ou ofertas para abençoar pessoas no próprio meio da igreja, que estão necessitadas. Era uma maneira de você pagar suas dívidas com Deus. No tempo de Jesus, o entendimento a respeito de esmolas era considerado não apenas uma clara evidência da sua justiça em geral, ou seja, de você ser uma pessoa justa, mas também era um ato de justiça, era uma dívida justa devida aos necessitados. Ou seja, quando alguém estava passando necessidade e lhe pedia, era uma imposição cultural, você tem que ajudar. Imagina que você também está endividado, mas ninguém sabe. Mas aí a pessoa que lhe pede, você, para sair de justo, você tinha que dar, mesmo que você não tivesse. Porque esse era o entendimento que está no tempo de Jesus. Ora, o Senhor Jesus, quando vai tratar desse assunto, ele tem esse arcabouço de entendimento, irmãos, que nós não temos. Nós só temos quando estudamos. Quando a gente estuda, a gente entende onde Jesus queria chegar. A ideia de esmolas, portanto, era no meio do povo de Deus. Haviam pessoas que, por uma série de razões, tinham ficado muito pobres. Essas pessoas que tinham ficado muito pobres no meio do povo de Deus, elas deveriam ser alvo, primeiro, de uma política pública de Estado, que era para ajudar eles. Mas você, como um cidadão desse reino, deveria, se você conhece, se você tem alguma familiaridade, alguma amizade, você deveria se compadecer e ajudar a pessoa, levantando ela da sua calamidade, da sua situação calamitosa. Você seria um instrumento de Deus para isso. Quando chega em Jesus aqui, nesse texto de Mateus 6, ele diz assim, versículos 3 e 4: tu, porém, você sabe como é que todo mundo entende agora. Na época de Jesus, todo mundo entendia assim: era para purgar pecado, e era para você ser um cara de justiça, até uma dívida que você tinha com uma pessoa necessitada, uma obrigação. Agora Jesus está mudando tudo. Ele fala: tu, porém, quando fores ajudar a pessoa necessitada da igreja, teu irmão, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O Senhor Jesus está pegando todo esse escarcéu que foi feito com a ideia de justiça, com a ideia de misericórdia, toda essa publicidade que foi feita, ele está trazendo ela para interioridade. Está falando: você foi destruído, a sua mente foi destruída a partir das ideias do mundo, de que as boas ações é para a sua publicidade pessoal. Você vai fazer coisas boas para de alguma maneira ter benefícios, seja benefícios com Deus, ou seja benefícios sociais das pessoas aplaudirem você. Agora eu pergunto para você: será que na nossa sociedade é muito diferente disso? Quando a gente fala de ação social, de beneficência, de ajudar pessoas, me pergunto, eu lhe pergunto na verdade, isso é feito em secreto? Isso é feito sem os views, sem as publicidades do Instagram, da internet, ou mesmo da igreja, ou isso é feito
apenas você e Deus. Porque o que Jesus está dizendo é: se você é salvo, e você está vendo alguém que está passando por uma situação difícil, você terá dentro de você um espírito movendo você para ajudar essa pessoa. Mas essa pessoa não deve saber que foi você quem a ajudou. Vou abrir o jogo aqui com vocês. Olha, ser pastor a respeito de assunto desse é uma das coisas mais difíceis que tem. Vamos supor que eu estou precisando de alguma coisa. Se eu estou apertado com alguma coisa. Se algum irmão souber e quiser me ajudar, e ele vem, e pastor, eu soube que você está precisando disso, tome isso aqui, eu vou lhe ajudar, tome. Claro, vou ficar feliz. Mas será que eu não vou ficar com uma dívida com o irmão agora, de quando ele precisar de alguma coisa na igreja eu vou ter que fazer porque ele me ajudou? O que é que você acha? Aí está com um problema familiar lá de pecado, mas pastor, eu lhe ajudei naquela hora lá. Você me ajudou, mas é pecado, irmão. Tem que dar um cascudinho. O senhor vai dar um cascudo para uma pessoa que lhe ajudou, pastor? Aí o pastor que recebe ajuda, ele fica meio que endividado com os irmãos e tem que, sei lá, fazer esse negocinho aí. O que é que você acha? O que é que você pensa, irmão, a respeito? Vamos lá, o que é que você... Então o pastor não deve ser ajudado, amém, irmão? Estou falando isso, falo diante de Deus. Graças a Deus eu estou bem, tá, irmão? Tem pessoas, talvez aqui nesse templo agora, estão precisando de ajuda. Mas por que eu estou me colocando em cena? Para você entender como isso é um assunto difícil. Da mesma forma que o pastor, quando alguém lhe ajuda e você sabe que essa pessoa lhe ajudou, você fica devendo a ela. Você fica devendo gratidão, lealdade. E se ela estiver fazendo algum erro, porque você foi ajudado, você fica então agora sem poder ajudá-la no sentido da correção, porque a pessoa não vai aceitar, afinal de contas ela lhe deve. Ou melhor, você deve a ela. Irmãos, não vamos brincar com essa questão de dinheiro não, porque essa questão de dinheiro é muito séria. E qualquer um de nós aqui, quando a gente dá uma monta, a gente fica meio como se fosse o bonzinho, ou não. Fui eu que ajudei fulano. Se fulano sabe, fulano está... Se ele não vai me pagar em dinheiro, ele está me devendo pelo menos gratidão. Amém, irmão? Pelo menos lealdade. Não é assim... Veja, não é dentro desse espectro de trocas, de favores, que acontece os engendros mais nefastos da política. É exatamente esse tipo de troca. A pessoa lá ajudou, deu a mão, fez não sei o que lá, aí fica devendo favor a outra e vai, agora tem que voltar no que eu quero. Veja, aquilo que a gente protesta, rejeita, é execrável, acontece em Brasília, pode se tornar dentro da igreja a mesma coisa. Jesus está vacinando a igreja aqui contra uma grande corrupção que o dinheiro traz para dentro da igreja. Você tem dinheiro? Ou você tem alguma condição, que mesmo que não seja dinheiro, mas uma condição de aconselhar, de amparar, de abençoar, sei lá, você não tem um dinheiro, mas tem como dar um emprego, você não tem dinheiro, mas tem como dar uma casa, ou um tempo para a pessoa morar durante um tempo, uma ajuda, você tem. Veja como Jesus está ensinando a você.
faça esse benefício chegar à pessoa que está precisando, sem ela saber que você foi o autor. Ah, mas assim eu não quero não, pastor. Não é não, irmão? Ah, desse jeito eu não quero não. Ninguém vai saber que eu sou bonzinho, né? Amém? Você quer ajudar alguém? Quer ajudar um missionário? Você quer ajudar uma causa? Sei lá, a gente tem um projeto social lá em Serra Branca, por exemplo. Inclusive, a gente está expandindo o projeto lá. Você diz, não, eu vejo a necessidade dos irmãos lá, eu quero ajudar. Ótimo. Provavelmente quem está inquietando você e está mexendo no seu coração é o Espírito Santo. A gente tem que louvar a Deus por isso. Mas na hora que você assume e diz, rapaz, eu vou fazer, essa hora foi a hora que você já pecou. Porque o que você deveria fazer é, Senhor, eu me entrego a Ti, e agora, por meio do Teu Espírito, me ajuda a ser instrumento para fazer o bem. E Jesus está dizendo já, você não pode ser aplaudido, você não pode ser recompensado, então tem que fazer de um jeito que as pessoas não saibam que foi você. Bom, top, irmão. De Caio Sunê, essa retidão interior vai se revelar à medida que você abençoa pessoas, mas você não precisa ser aplaudido por isso. Pode acontecer de alguém saber, tudo bem, não foi você e alguém ficou sabendo, tudo bem. Você não recebeu o aplauso porque você se fez visto. Mas se você se fez visto, veja que ele está dizendo, você está igual aos gentios, você está igual ao ímpio, é como se você fosse uma pessoa sem Deus, que está ajudando uma pessoa ali que está dando a esmola, agora deu a esmola, mas está filmando, olha, eu sou bonzinho, dei a esmola. Vamos para o segundo assunto. O segundo assunto desse texto é oração, e nesse assunto ele fala duas coisas. Versículos 5 a 6 ele fala o problema da oração para ser vista pelos homens, e diz que aqueles religiosos hipócritas que tinham uma de Caio Sunê apenas comportamental, uma justiça apenas comportamental, eles faziam o seguinte, nas sinagogas eles ficavam em pé, orando alto, ou então eles iam para as praças e ficavam lá com uma verborragia, expelindo o seu conhecimento teológico para serem vistos pelos homens. Jesus diz assim, versículo 5, em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando chega no versículo 6, ele diz, quando tu orares, vai para o teu quarto, e fechada a porta. Óbvio que Jesus não está restringindo isso, dizendo tem que ser no quarto e com a porta fechada, mas a ideia é, faça essa vida com Deus de uma forma que seja interior. Não precisa as pessoas saberem qual é a sua prática com Deus, mas tenha as suas práticas com Deus, interior, busca Deus, ore. Mas se você faz isso de maneira que é para as pessoas saberem, pode ter certeza que você já recebeu sua recompensa. E a ideia aqui que você já recebeu sua recompensa é que o que você busca é vaidade, e a recompensa que você recebeu foi vaidade, não foi uma recompensa boa, foi destrutiva para você. Agora quando chega o versículo 7 e 8, ele fala dos gentios. Não é interessante, porque Jesus está dizendo que os religiosos, eles oram, mas os sem Deus também oram. Então ele está pegando dois públicos distintos. Aí está falando, os gentios usam vãs repetições, eles ficavam repetindo a coisa, e a ideia era a seguinte, Deus não está escutando, o Deus deles, né, o Deus pagão lá, não está escutando, então eu tenho que repetir. Você lembra quando Elias
se levantou contra os profetas de Baal, que eles ficavam gritando, insistindo, reclamando, e eles chegavam até a retaliar a própria carne, porque eles queriam que o Deus Baal ouvisse eles. Os gentios, os sem Deus, os que não têm relacionamento com Deus, eles acreditavam que era essa gritaria insistente que faria o Deus deles lá, sei lá, de repente despertar, olhar para eles e, sei lá, ter compaixão deles e lhes abençoar. Mas Jesus usa no versículo 6 o sentido da oração. Ele diz: o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Duas coisas erradas que vão denunciar que a gente não está com o coração correto. Uma é quando a minha vida de piedade, ela é para ser publicada e não para ser interior. Então, por exemplo, vamos supor, meu coração está seco, eu não estou apaixonado por Deus, eu não tenho porção das Escrituras no meu interior, tem na minha cabeça, mas no meu coração não tem mais nada. E no entanto, eu sou a pessoa que sempre digo: não, estou lendo a Bíblia todo dia, falo para todo mundo, estou lendo a Bíblia todo dia, eu estou orando todo dia, ou seja, eu estou afirmando uma série de coisas que não fazem sentido nenhum na minha alma. O que é que Jesus está dizendo para nós? A prática não vai levar à sua vida interior, mas a sua vida interior lhe levará à prática. Muita gente acha que a disciplina espiritual vai produzir piedade. Não produz, mas a piedade produz disciplina espiritual. Não é o seu esforço que produz vida com Deus, mas a sua vida com Deus que produz o seu esforço. E a gente troca as ideias. Portanto, é a sua paixão por Deus que vai levar você à oração. Porque se você quer ter intimidade com a sua esposa, com o seu marido, você vai para o seu quarto e fecha a porta. Para ter intimidade, você quer estar sozinho sem ninguém vendo, ninguém participando. Essa é a ideia que Jesus está dizendo. Você quer ter intimidade com Deus, então vai em busca dessa intimidade. Quero finalizar sobre Deus quer te recompensar, que é o tema que eu coloquei. Último ponto, os versículos 4, 6 e 18 desse capítulo 6, você tem a mesma expressão no final do versículo: e teu Pai que vem em secreto te recompensará, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você acredita nisso, irmão? Acho que eu preciso repetir mais, né? E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Calvino diz que o propósito dessas instruções é afastar os crentes de qualquer ostentação na prática da piedade, ensinando a verdadeira sinceridade e devoção. Quando Deus está dizendo que vai recompensar, é como se Ele estivesse dizendo: se você me buscar de todo o coração, eu serei achado de você. O que você busca, você vai encontrar. Matthew Henry fala sobre a recompensa espiritual que Jesus está dizendo. Ele te recompensará. Ele diz: não é necessariamente material, que é destinada aos que servem com o coração puro, mas é a paz, a alegria que Deus concede àqueles que buscam numa relação genuína com Ele, longe de qualquer aprovação humana. Então veja, aquelas coisas que enchem o nosso coração, aquelas coisas que dão poder espiritual para a gente, elas só serão desfrutadas ou só serão dentro de nós como recompensa na medida que a gente desfruta intimidade com o Pai. Na medida que a justiça que a gente tem é a justiça da cruz, que nos preenche por dentro, e não a justiça que os homens aplaudem quando a gente faz boas obras. Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito disso, da recompensa, ele diz: Deus recompensar em secreto
é um sinal de que Ele conhece as motivações profundas do coração e que a recompensa divina é um incentivo à integridade espiritual. É como se Deus estivesse dizendo assim: se você me buscar genuinamente, você vai descobrir coisas comigo que ninguém vai poder lidar. Você terá coisas comigo, experiências, discernimento, conhecimento, profundidade, que ninguém na terra poderá lidar. Charles Spurgeon diz: o Senhor observa o esforço discreto e o serviço genuíno, valorizando a devoção que não busca o reconhecimento público. Veja, eu tenho 3 desafios para fazer à igreja no final dessa meditação sobre essa justiça, que é a justiça da cruz interior, levando a gente a práticas cristãs. Primeiro, sem ser percebido, você como instrumento de Deus percebe. A pessoa que você vai ajudar, ela não sabe de você, mas você sabe dela. E aquele que necessita da sua ajuda, na medida das suas possibilidades, você abençoa o seu irmão. Agora imagina isso numa casa, imagina isso numa igreja, quando as pessoas, quando percebem a necessidade do outro, de maneira muito discreta, elas ajudam, elas se comprometem. E aqui eu quero levar a ideia de ajuda. Se não é uma ajuda financeira que você está precisando, talvez a ajuda emocional. Os grupos pequenos, eles têm um potencial muito grande de dar isso para a gente, esse apoio emocional, essa vitalidade, essa força. Eu tenho ouvido muitas histórias, por exemplo, alguém perdeu um parente querido, aí vai lá, está lá no enterro, vai estar o grupo pequeno todo lá, apoiando emocionalmente, ajudando a pessoa. Alguém está com um problema no casamento, aí lá no grupo pequeno tem um homem, tem uma mulher que chega junto e fala assim: minha irmã, você está passando por isso? Aí a irmã chega e diz: vamos tomar um cafezinho, e um aconselhamento, a oração, as duas juntas, buscando a Deus e fortalecendo a fé. Segundo desafio, o quarto secreto é o coração não vaidoso que anseia pela presença do Pai. Você quer Deus, mas quer de verdade. Então, comece a ter práticas suas, pessoais com Deus. Coisas suas. Talvez os seus hobbies, as suas coisas de lazer, aquelas coisas que lhe dão prazer, tenha elas sozinho com Deus. Você e Deus desfrutando. Terceiro desafio: as vãs repetições são a expressão da alma sem Deus, como gentios, mas para nós, Deus é um Pai amoroso, de quem podemos esperar todo o bem. Por isso, nessa relação com Deus, e à medida que você aprofunda ela, tenha expectativa do bem de Deus para você. Alô, irmão, você me ouviu? Muita gente perdeu a expectativa da bondade de Deus. Perdeu aquela ideia de que Deus vai chegar junto e vai trazer alguma coisa boa mesmo com Ele, com a sua presença. Muita gente perdeu a ideia do prazer que tem quando Deus visita a gente e levanta a gente. O texto parece estimular a gente. O Pai quer recompensar você, o Pai quer recompensar você, o Pai quer fazer bem a você. Portanto, nunca será inútil essa busca a Deus. Pelo contrário, se você o ama e você o quer, crie métodos seus, sem ninguém saber da sua vida com Deus. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa estava me dizendo assim que Deus tem acordado ela ali 3, 4 horas da manhã, assim, esporadicamente. E tem uma pessoa que ela está
evangelizando. É um irmão, esse que me contou, é um irmão de outra igreja, e ele está evangelizando um taxista. E ele disse assim: eu me acordo 3 horas da manhã, eu me lembro daquele taxista que eu estou evangelizando, eu vou lá e me ajoelho e oro e falo com Deus a respeito dele. Eu sei que Deus está me levantando para orar por ele, mas ele não sabe que eu estou orando por ele. Eu falei: é aí nesse negócio que o Pai recompensa. É nessa estrutura que o Pai recompensa. O taxista não sabe que Deus está movendo uma pessoa para de madrugada se levantar e se pôr de joelhos diante do Pai por ele. Mas o Pai sabe, irmão. E o Pai que vem em secreto, o que é que ele faz? Recompensará. Tem coisas boas, como diz Wesley Duell, tem coisas boas que só acontecerão conosco quando nós pedirmos. Porque o meio pelo qual Deus escolheu abençoar foi através da oração. Então, enquanto você não pedir, não chegará. A expectativa de coisas boas, de recompensa de Deus, de paz, de poder, de fé, de ânimo, de ressurreição, poder de Deus dentro de nós. O Pai que te vê em secreto te recompensará. 3 desafios: perceber, ajudar sem ninguém ver. Segundo desafio: ter alguma prática sua, pessoal, com Deus, você buscando a presença de Deus. Terceiro desafio: ter a expectativa do bem. Deus quer lhe abençoar. E se você tem essa relação com Deus, Ele lhe abençoa. Ele lhe visita, Ele lhe levanta, Ele lhe capacita. 3 desafios. Você topa? Primeiro, você ser um instrumento de Deus, usado por Deus para abençoar pessoas sem a pessoa saber. Segundo, ter alguma prática sua com Deus, por ansiar a presença dEle, por buscá-lo. Terceiro desafio, uma expectativa do bem que vem. Deus vai me abençoar, eu sei que vai. Eu sei que Ele vai me recompensar. Quem prometeu foi Jesus. Ele é o autor da vida, Ele é o dono da história. Se Ele prometeu, vai acontecer. O Pai que me vê em secreto vai me recompensar. Amém, irmãos? Vai acontecer. 3 desafios. Você topa o desafio? Se você topa o desafio, quero pedir para você ficar de pé, para a gente orar por esses desafios. Eu peço o conselho que venha para cá, para a gente participar da ceia também, logo mais. Vamos orar. Meu Deus, o Senhor Jesus, o Teu Filho, o nosso Mestre, nos ensinou hoje pela manhã sobre o risco da vaidade, sobre o perigo de a gente perder o Senhor no meio de atividades boas, religiosas. Por isso, Pai, agora a gente está aqui de pé, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar pessoas, sem que as pessoas saibam que a gente abençoou elas. Ajuda, Senhor, limpa o nosso coração para a gente viver isso plenamente, Pai. Também, Senhor, nós queremos praticar essa relação contigo. Então nos desperta, nos ensina a ter métodos pessoais de desenvolver uma intimidade contigo, Senhor. Senhor Deus, ajuda a gente a ter expectativa do Teu bem, da Tua bondade, porque todos os dias elas nos acompanham, a Tua misericórdia e a Tua bondade, Senhor. Por isso, nos ajuda agora a crer, a confiar de todo o coração. Senhor, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você pode sentar aí, irmão. A ceia, mesa do Senhor, segundo Paulo, ele diz: o que eu recebi foi que também lhe entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. E depois deles todos terem ceado, o Senhor Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
bebei dele todos em memória de mim. Ele diz: aquele que come e bebe, examine-se antes de fazê-lo, porque quem come e bebe sem discernir, pode comer e beber juízo para si. Então, esse momento de ceia é o melhor momento espiritualmente falando para a igreja. Esse é o momento mais especial. Isso por 2000 anos de cristianismo tem sido o momento mais especial. A presença real de Cristo no nosso meio. E através dos elementos, essa coisa singular de participar dele. A gente não pode abrir mão disso. É um mandamento. Quando ele diz comei, o verbo está no imperativo ativo. Quando ele diz bebei, imperativo ativo, ou seja, tem que participar. Mas ele coloca a gente na berlinda, fala então se examine. Não é se examinar para não participar, é se examinar para participar. Se você tem alguma coisa que está entre você e Cristo, uma mágoa, um pecado, você vai deixar que essa coisa continue entre você e Cristo? Se você se examinou e falou: eu não tenho condição, eu estou em pecado, eu estou muito magoado, meu coração está duro. A ceia é justamente esse grande momento da gente dizer: eu não quero o pecado, eu quero Cristo. Eu não quero a mágoa, eu quero Cristo. E a gente pode apresentar isso na ceia, dizer: Senhor, me ajude a vencer essa mágoa que eu tenho, essa ira que eu tenho, essa raiva que eu tenho, me ajude a vencer. Ou se é um pecado, falar: Senhor, me purifica, trata comigo, me ajuda a andar de forma pura, Senhor, me abençoa. Mas sinceramente, irmão, se você está no pecado ou está na mágoa e diz: não, mas eu quero ficar na mágoa mesmo, comigo é assim, eu mesmo como veneno e morro, não quero saber não. Bom, se você quer ficar na mágoa, irmão, então não coma, não beba. Mas é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo, eu estou nesse caso com a mulher, eu não tenho como sair desse caso. Então, irmão, você está preferindo o caso do que Cristo, então não coma não. Coma não. Porque se você participar, você se torna réu. E há uma ardente expectativa de juízo da parte de Deus sobre sua vida. Não coma não. Por isso eu convido você com veemência a participar. Larga o que tiver de largar e diz: Cristo é melhor, eu prefiro, eu quero. Você está aqui, não é membro da igreja, você ainda não fez profissão de fé, batismo, você talvez não é de nenhuma igreja evangélica. Eu queria fazer um pedido a você. Talvez você tenha até costume de ir nas igrejas participar da ceia, mas eu quero pedir a você: se você não é membro de qualquer igreja evangélica, por favor, não participe. Porque o que a Bíblia está dizendo é: se você não discerne, e corre um sério risco de você comer e beber sem discernir e se tornar um réu do juízo de Deus. Então estou pedindo a você o seguinte: você quer participar, mas estou pedindo para você não participar. Quando passar o presbítero, você toca nele e fala assim: como é que eu faço para participar na próxima ceia? Ou então o pessoal que está de colete, ou a junta diaconal,